Valença, Bahia, hoje, dia 10 de março de 2025, às 22 horas e 45 minutos. Aqui é Dacilto Matos dos Santos, graças a Deus. Eu vos falo aqui da minha residência no bairro Bate Quente, Valença, Bahia, município localizado no território de identidade do Baixo Sul da Bahia. Aqui, graças a Deus, nós temos a oportunidade de fazer aqui uma reflexão e Deus me deu aqui um tema. Os fatos não negam. Solos com boa aptidão, solos propícios para o cultivo do cacaueiro é a tônica que qualquer profissional da área de assistência técnica, extensão rural e pesquisa na cadeia produtiva do cacau, entre aspas, no Brasil, essa tônica ela deve ser a regra básica, né, assim, no que diz respeito à identificação, seleção de solos propícios ao cultivo do cacaueiro, Theobroma cacau lineu. Solos inadequados ao cultivo do cacaueiro, solos inaptos e solos que, se forem cultivados com cacaueiros, eles não terão condições de proporcionar capacidade de pagamento à dívida contraída, seja áreas que foram financiadas pelo agente creditício ou áreas implantadas com recursos próprios. Graças a Deus eu cheguei na Transamazônica, em Altamira, dia 1º de abril de 1980. E nós chegamos em 6 profissionais de nível médio, jovens, oriundos da turma de 1978 e 79, da EMARC, um colégio que formava técnicos de nível médio em agropecuária, agrimensura e tecnologia de alimentos. Um colégio mantido pela CEPLAC. E localizado esse colégio, essa escola, em Uruçuca, Bahia, no contexto da região típica cacaueira da Bahia. Em memória, Marcos José da Silva, Paulo Silva dos Santos, Dacilton Matos dos Santos, Edmundo Dias de Andrade, Francisco Pinheiro de Matos Neto, Henrique Pedreira de Andrade, Edmundo Dias de Andrade. E naquela época fomos contratados dia 5 de março de 1980 e fomos designados para trabalhar no Departamento Especial da Amazônia, com sede em Belém, Pará, sendo que ficamos Dacilton Matos dos Santos, Marcos José da Silva, em memória, Paulo Silva dos Santos, no escritório local da CEPLAC de Brasil Novo, Pará. Na época era Agrovila Brasil Novo, projeto de colonização e reforma agrária do INCRA, não é isso? E Edmundo Dias de Andrade, Francisco Pinheiro de Matos Neto,
e Henrique Pedreira Andrade, eles ficaram no município de Medicilândia. Hoje, Medicilândia, na época, era Pacal, onde existia a usina de cana-de-açúcar Abraham Lincoln. Havia uma propriedade na área de jurisdição do escritório local do Brasil Novo, localizada esta propriedade e banhada pelo rio Oigarapé Arrependido, e o proprietário deste lote na época, em memória, não é isso? Manuel Barbosa Alves, conhecido como, entre aspas, Ceará. Ele plantou 10 hectares de cacaueiros híbridos financiados. E quando nós chegamos no escritório local do Brasil Novo, isso na década de 80, a área já estava implantada e era uma área financiada. Com o decorrer do tempo, ele começou a visitar o escritório, me pedindo visitas a nível de campo, para fazer um diagnóstico dessa referida área. Eu, Dacilton Matos dos Santos, era responsável por esta área. E cada profissional tinha uma área distinta. Área 1, área 2, área 3. Área 1 era o Paulo Silva dos Santos, que era responsável pelo quantitativo de agricultores e propriedades com cultivo do cacaueiro. Área 2, Dacilton Matos dos Santos, e área 3, Marcos José da Silva. O engenheiro agrônomo, chefe local, na época, era José Hamilton Fagundes Galvão. Naquela época, o engenheiro agrônomo ia para o campo, com trado, fazer seleção de solos propícios para o cultivo do cacaueiro. Eu mesmo fui, certa feita, fazer uma seleção de área de solos para o cultivo do cacaueiro no ramal da 13 com a 15. Na época, o chefe do escritório local era o engenheiro agrônomo Pierre Ramalho de Souza Ramos. Ele foi comigo, lá na propriedade do agricultor. Nós fomos juntos fazer a seleção da área, certo? É isso aí. Lá na 13 com a 15. E o Pierre, né, a gente chama ele de Pierre, graças a Deus. Mas o Pierre Ramalho de Souza Ramos, ele mora em Altamira, graças a Deus para ele. Ele está vivo para poder confirmar isso aí. E fizemos a coleta das amostras de solo, eu e Pierre, graças a Deus. E trado, viu? Na mão. E percorrendo no zigue-zague e junto com o agricultor, na época, lá na 13 com a 15, a área de jurisdição do escritório local da CEPAC do Brasil Novo. Certo? Então foi assim. E era assim que nós trabalhávamos. E é assim que deve se trabalhar. Seja plantar cacaueiro, o produtor, a produtora com recursos próprios financiar. Bem, o Ceará, ele era conhecido na região como pecuarista de leite. Quem quiser vai lá no Brasil Novo, ele faleceu, mas vai perguntar lá para os antigos quem foi o Ceará, que tinha uma propriedade ali banhada pelo Igarapé Arrependido. O povo ia tomar banho na propriedade dele lá. E a propriedade fica localizada na faixa, né? Na beira da... Beira o linguajar dos agricultores. A propriedade ficava na beira da Transamazônica, na faixa. E ele tinha um destaque como pecuarista de gado de leite, e as vacas leiteiras de cabeceira. Era excelente o plantel. O forte dele era a pecuária. O negócio dele era pecuária. Mas aí, na época,
resolveu financiar essa área de 10 hectares de cacaueiro. Só que, quando eu fui visitar a área, ele disse assim para mim que eu tinha que ser sincero com ele, que ele era um cearense, né, da antiga. O Ceará, é o apelido dele, Manuel Barbosa Alves. E o que aconteceu? Ele disse que era para me percorrer na área com ele, fomos juntos e tal. Um sol, né? A região, bastante sol, região quente, graças a Deus. E todo mundo suando e vamos entrar nessa área. Entramos, percorremos lá. E para ir resumir a história, é a área de solo com uma limitação física para o cacaueiro prosperar. E aí, no caso, a pissarra, o cascalho. Trazendo limitações para o desenvolvimento do sistema radicular dos cacaueiros, plantas seminais e sementes híbridas que ele recebeu, não é isso? Bem, redução e limitação de volume de solo, em solo tropical, não é assim? E mortandade de cacaueiros, aspecto vegetativo péssimo. E ele queria uma solução. E depois que nós percorremos, aí eu disse para ele, olha, o senhor vai abandonar esta área e eu vou mandar, graças a Deus, um relatório para o Banco do Brasil, agência de Altamira. Bem, e aí o senhor abandona. Aí ele disse assim, eu quero saber agora, Matos, de você, me chamava pelo sobrenome, como é que deve ser essa terra, meu irmão? Boa para plantar cacaueiro. Eu quero saber agora, me explique. Aí eu aproveitei o solo, que não era propício, e fui mostrando como deveria ser o solo. Aí ele disse, vem cá, pelo que eu estou vendo aí, rapaz, é o seguinte, eu já ouvi falar que lá no Pacal tem esse tipo de terra, terra roxa, né, que chamam, sangue de boi. Eu digo, pois é, terra da tipo aquela ali, que é o solo propício. Existe também a terra intermediária, que possui uma textura mediana na parte superior, aí na Transamazônica, e à medida que vai aprofundando, vai ficando mais argilosa. Esse solo, eles chamam aí, entre aspas, terra mista, mas é um solo eutrófico, que possuem plantas indicadoras de fertilidade natural do solo, como o maxarimbé, a jarana e o sabiá, que é uma espécie vegetal que os capixaba conhecem por esse nome, sabiá. E quando se roça a área, broca, a mata, que derruba, que depois queima, o processo tradicional que era feito, começa a surgir o quê? Capeba, a faveira, que eles chamavam tamanqueira, que é uma leguminosa arbórea. E são plantas, a capeba é uma planta indicadora de solo de fertilidade natural, aí na Transamazônica. E quando se planta o feijão, mulatinho, um feijão de arranque, o feijão produz, que é uma benção, produz bastante, alta produtividade, não precisa fazer calagem nem adubação, nem para plantar, não para plantar qualquer cultura que seja apta ou ao clima aí da região da Transamazônica. Cacaueiro não precisa fazer calagem nem adubação. Isso aí eu tenho experiência, porque eu possuí uma propriedade, meu pai me deu uma propriedade aí na Transamazônica, ele mandou o dinheiro e eu comprei. E solo eutrófico, eu plantei. E muitos plantaram em solo eutrófico e não precisava, nem precisa fazer nem calagem, nem adubação. E áreas na Transamazônica com solo terra roxa estruturada, com 22, 30, 32 anos e sem adubação, sem precisar fazer adubação, porque a terra roxa estruturada em termos de fertilidade equivale ao solo CPEC, né, modal, aqui na Bahia, e em termos de fertilidade natural,
ao Massapê, na região aqui do Recôncavo Baiano, na região canavieira. Bem, aí o que que acontece? O Ceará estava com um chapelão na cabeça, vaqueiro e também proprietário de gado, né? Que é claro. E aí ele disse, Matos, pegou a mão, botou o chapéu, levantou para cima, se Deus quiser, um dia na minha vida eu vou plantar cacaueiros numa terra igual essa que você falou aí. E agora nós vamos embora. Aí ele era assim, vamos embora. Passou, pedi remoção aqui para a Bahia. Quando eu voltei lá de férias na Transamazônica, eu encontrei o concunhado dele. Era o irmão Luiz. O irmão Luiz, filho da dona Xixica, aí era a dona Francisca, que era proprietária de terra. E o irmão Luiz é filho da dona Xixica e casou com a irmã da esposa do Ceará. Aí quando eu encontrei o irmão Luiz, ele disse, irmão da Cilto, o Ceará não sabe o que é que faz com o dinheiro, porque plantou cacaueiro lá numa terra roxa, lá em Medicilândia, o homem enriqueceu fazendo colheitas de muitas arrobas de cacau. Bem, mas quando eu ainda morava lá no Brasil Novo, eu fui num restaurante, mercearia, bar, lanchonete, ali no, eles chamavam ele de o Badalada. A gente chamava ele de Seu Zé. Mas o pessoal chamava de o Badalada. Ele tinha um restaurante. Aí quando eu cheguei lá, tava uma rodada de peão, de pecuarista, de agricultor, tudo tomando cerveja. Eu entrei lá e eu fui lá comprar alguma coisa. Aí a conversa que estava rodando bem alta, a gente ouvia, o Ceará ficou doido. Ceará vendeu as vacas tudinho. De cabeceira as vacas. Olha que a vaca leiteira boa tem bastante liquidez. Todo dia tem dinheiro, né? E a propriedade dele pertinho de Brasil Novo, ele ia a pé, pertinho mesmo. Aí o que que acontece? Ele ia a pé da propriedade dele para o Brasil Novo. O Ceará vendeu as vacas de cabeceira, vendeu o lote é a fazenda, né? A área de terra, que lá chamava lote, 90 hectares de área. E regrediu. Aí todo mundo diz, ele agora virou caranguejo, já está andando para trás. Comprou uma terra que não tem nada lá no Pacal, que hoje é Medicilândia. Mas disse que a terra é boa para cacau, o homem agora endoidou, agora vai plantar só cacau. Ele vai ver, vai dar uma cabeçada, repara só. E foi o seu Manuel Barbosa Alves. E aí o pessoal começaram a fazer aposta, pregão de aposta. Olha, Ceará não tem mais jeito, se quebrou. Como é que pode? Vai começar do zero. Então veja só. Chegou uma fase que o cacau começou a produzir. Eu não fui lá, mas o irmão Luiz, o concunhado dele, na época, né? Ele me disse que ele havia tido acesso a muita liquidez, cacau de alto preço, muito cacau. Aí disse que ele fez o seguinte, e ele comprou outra área e foi criar gado, só gado, desenvolver a pecuária. Então veja só, é por isso, essa razão, um exemplo prático, que nós não devemos entregar sementes híbridas de cacaueiro a ninguém, nem que vá plantar com recursos próprios ou financiado, a agricultora ou agricultor, principalmente a agricultura familiar, a ninguém, sem antes fazer a visita para se diagnosticar, fazer um levantamento, a seleção de solos propícios para o cultivo do cacaueiro.
Agora veja, o Ceará era pecuarista, mas ele disse para mim, Matos, você me disse que o solo para cultivo de cacaueira é assim, é tipo lá o 180, é solo ou terra mista. Pois olhe, aí tirou o chapéu da cabeça, olha, se Deus quiser, ainda vou plantar cacau numa terra dessa. E aí passou um bocado de tempo. Depois foi que eu fui tomar ciência que ele havia vendido a propriedade e aconteceu essa história. Isso é verídico. É claro, pô, graças a Deus. Então veja só, o que foi que aconteceu? Deus ouviu a oração, porque quando ele disse que se Deus quiser eu vou plantar cacau numa terra boa, Deus já ouviu a oração dele. E ele, Deus animou ele, aí tu vende as tuas vacas, venda a tua terra e vá lá para lá para Medicilândia. Agora veja, sair do Brasil Novo a 40 quilômetros de Altamira para ir a 90 quilômetros de Altamira para comprar terra, a terra sem benfeitoria, né? E sem cacau e começar do zero a plantar cacau, mas plantou cacau no solo propício. Então veja só, é um pesadelo para o agricultor receber semente híbrida de cacaueiro para plantar em solo que não foi feita a seleção prévia por parte de profissional. Sementes híbridas de cacaueiro jamais será piloto automático da cacauicultura nem no Pará, nem em canto nenhum do mundo. Não é não. Os franceses, na década de 90, fizeram um curso ali de parceria a Embrapa e o LAET, Laboratório de Agroecologia da Transamazônica, me convidaram, eu trabalhava no Brasil Novo e outros profissionais, os franceses chegaram lá, abriram trincheira e começaram a dizer, olha, não adianta querer adaptar culturas em regiões tropicais a solos. Adaptar não, é plantar a cultura que o solo tenha capacidade produtiva em harmonia com a cultura. Resumindo, o solo tem que ser propício ao cultivo do cacaueiro. Não é isso? Fica pensando o quê? Ah, porque o cacaueiro é da região norte, é originário da região norte. Olha só. A região norte ainda tem mais isso. O Jacques Cousteau fez uma expedição, Jacques Cousteau na Amazônia, escreveu um livro, graças a Deus eu comprei, e eu fui ler esse livro, e ele dizendo que o segredo da prosperidade, da exuberância da floresta amazônica é o trabalho indispensável das micorriza ou da micorriza, fungos em sociedade com sistema radicular ali na rizosfera do solo, que é o espaço entre raiz e o solo. Então, o que é? Os solos da Transamazônica, da região norte, da floresta amazônica, eles não têm fertilidade natural suficiente para proporcionar mata frondosa como se vê, ou como se vai em loco, ou se vê em TV, em vidas na TV, né? Sim, em filme. Não. Temperaturas altas, a diferença quem faz é solo com cobertura vegetal e caindo galhos, flores, frutos, folhas sobre o solo, não incorporando, mas caindo sobre o solo, e a reciclagem natural desse material. Isso é uma lei natural que Deus criou. Compre o livro, leia Manejo Ecológico do Solo Tropical, de Ana Maria Primavera, que é da editora Nobel. Compre esse livro. Nós devemos ler, né? E não, eu não estou falando isso com orgulho, com soberba, mas aí é o seguinte: vai ler a questão da relação água, solo, planta, temperatura, transpiração, temperatura do solo. O cacaueiro é uma planta C3. Então, em condições naturais, se acha o cacaueiro é sobrevivendo e vegetando debaixo de dossel de árvore, porque as folhas são glabras, não possuem pelo.
E é uma planta C3. Vai querer tirar o cacaueiro do seu ecossistema natural, das suas condições de ecofisiologia que são exigidas pelo Theobroma Cacau Linneu, e querer plantar a pleno sol. E o calor é maior, as temperaturas são mais altas, próximo à linha do Equador, como a Transamazônica e os municípios que produzem cacau, a queima da matéria orgânica é mais rápida, os solos não podem ficar descobertos, não podem estar expostos à irradiação direta da luz do sol, e é o que mais vai acontecer em cacaueiros a pleno sol. Então, a necessidade de se entender o seguinte: não adianta querer torcer a verdade. O governo, o poder público precisa revitalizar a CEPLAC, porque o que está acontecendo é uma regressão científica. Quando a CEPLAC foi criada, se plantava cacau, como se diz antigamente, entre aspas, na ponta do facão. Os pesquisadores da CEPLAC, muitos já faleceram, Deus levou, a gente deve até respeitar eles, porque eles suaram, eles foram para o mato, fizeram expedição, e ninguém está valorizando isso, porque não está respeitando o seguinte, não se está respeitando que o cacaueiro, ele precisa de pesquisa, principalmente agora, porque nós estamos com temperatura bem diferente da época que foram feitas pesquisas no CPEC, umidade relativa do ar diferente. Então nós precisamos de pesquisa. Sem pesquisa, não vai resolver isso aí. Quem vai pagar a conta são os agricultores que estão recebendo semente híbrida de cacau sem um manejo agroecológico. Não existe estação de pesquisa agroecológica na área de cultivo do cacaueiro. Não é assim? Não existe. E não existe ciência, está se fazendo empirismo. Quando a CEPLAC estabilizou a pesquisa, porque a pesquisa ela não existe fim na pesquisa, ela está sempre sendo renovada, não é assim? Se trabalhou em recuperação de áreas empíricas que foram plantadas de forma empírica, então está se plantando cacau hoje de forma empírica. Se voltou à década de quê? De 50, de 40, não é isso? De 60. Se plantar cacaueiro sem verificar a capacidade produtiva daquele solo para o cultivo do cacaueiro, isso é empírico. Isso é um retrocesso. Então, quer dizer que tudo que os pesquisadores fizeram, que a CEPLAC resultou em tornar o cultivo do cacaueiro inspirado na ciência, está se desfazendo tudinho. Está havendo uma regressão, porque está se levando o agricultor a assinar um aval em branco. É assinar aval em branco. Não é isso? É uma roleta russa, entre aspas. Entregar semente de cacaueiro, semente híbrida, sem conhecer as condições do potencial produtivo do solo, se o solo é apto ao cultivo do cacaueiro. E é necessário se fazer um diagnóstico agroecológico hoje na situação de ventos mais velozes, quente e seco, baixa umidade relativa do ar e excesso de chuva em função de quê? A ciência já provou que excesso de chuva é seguido de seca, porque o ciclo da água fica curto, porque as águas não têm como se infiltrar no solo, porque o solo está impermeabilizado. Assoreamento de rios, então, corte de mata ciliar, a pecuarização, a falta de arborização das cidades, a falta de arborização dos pastos, a falta de componente arbóreo para
sombrear cacaueiro, isso aí tudo vai provocar ressecamento do microclima e do macroclima. Claro. E aí o que que acontece? Vem o excesso de calor e logo depois vem excesso de chuva, porque a falta do componente arbóreo traz um desbalanço hidrológico no solo e na atmosfera. Isso aí está provado, graças a Deus. E aí vai ficar debaixo de uma árvore 11 horas do dia e vai ficar pleno sol, né? Ah, e aí? Aí o cacaueiro, que tem um envelhecimento precoce das folhas em função do excesso de exposição à luz solar, a formação de ar quente e seco que vai provocar um envelhecimento precoce das folhas em função de ventos quentes intermitentes e secos incidindo sobre essas áreas, não existe, sobre o sistema foliar, não existe um diagnóstico agroecológico para saber se há necessidade de implantar quebra-vento arbóreo. Agora veja, a gente, para poder estudar isso tudo, ou tem que ir para um colégio de nível médio especializado em cultivo do cacaueiro, ou então fazer o curso de nível superior de agrária e comprar livros, ir para uma estação de pesquisa. Aí tem estação de pesquisa no Pará, na Bahia, hoje, em atividade na área de implantação agroecológica de cacaueiro. Eu trabalhei numa estação de pesquisa aqui no Recôncavo Baiano, lá em São, lá na estação Sorte Miranda, São Sebastião do Passé. Que na época a equipe de pesquisadores, e agora Deus me lembrou, o Miller, ele fez pesquisa e na área de quebra-vento arbóreo, e quebra-vento utilizando açaizeiro, e quebra-vento utilizando o jambeiro, espécies multifuncionais. Agora veja, ele fez essa pesquisa, tem aí o sistema de produção de cacaueiro no Recôncavo Baiano. É um livro técnico que foi publicado, não é isso? O Pinho, se eu não me engano, e o Miller, eles faziam pesquisa nessa área. Eu trabalhei nessa estação de pesquisa, eu vi que é quebra-vento arbóreo formado por jambeiro. Aí, na época da produção, o agricultor vai, colhe o fruto e vai vender, né? Então, quer dizer, o que que acontece? Existe pesquisa? Aí os agricultores não têm assistência técnica de extensão rural, presencial, não existe pesquisa, as estações de pesquisa da CEPLAC, tudo entrega as traças, e aí se transforma a menina dos olhos a entregar semente híbrida de cacaueiro, é o quê? Querer transformar a semente híbrida de cacaueiro em piloto automático negativo. Semente híbrida de cacaueiro não vai fazer solo que é arenoso e que vai provocar ataque de chilemoros e que vai provocar a redução da fotossíntese e da produção de fotoassimilado quando os estômatos se fecharem, não é isso? É ponto de murcha e ponto de murcha extremo. Não é assim? Aí vem o quê? Água higroscópica, a capacidade de campo do solo, isso aí, lei do mínimo fisiológico, olha só, é tudo ecofisiologia do cacaueiro. Então, os pesquisadores, muitos jovens são formados nesses IFE, em universidade federal e estadual na área de agrárias e ficam em disfunção e o agricultor fica sem assistência técnica de extensão rural e recebendo sementes híbridas de cacaueiro e a peteca, a batata quente fica na mão deles, né? E depois aí a política, os políticos ficam fazendo, em cima disso aí, ficam fazendo o quê? Trampolim para ganhar eleição e para aparecer em cima de quê? Da miséria alheia. Então o que nós necessitamos é de uma CEPLAC que tenha pelo menos as condições de fazer pesquisa hoje, mas com um sistema agroecológico de produção de cacaueiro. E fica só, ai, cacau sustentável. Olha, não existe sustentabilidade quando se entrega
semente híbrida de cacaueiro sem um profissional ir lá na propriedade e primeiro fazer a seleção do solo para saber se o solo é propício. Isso é sustentabilidade? Isso nunca foi. Que sustentabilidade é essa? Que é roleta russa, né? O camarada, entre aspas, olha, se o solo não tiver nenhuma limitação física, vai dar certo. E se tiver, mas é necessário o governo investir em concurso público e contratar esse jovem através de concursos que são formados aí, se gasta tanto dinheiro para formar profissionais de nível médio na área de agroecologia, meio ambiente, agropecuária e de nível superior, é biólogo, né? Nós necessitamos. E esses jovens ficam tudo em disfunção e depois ficam entregando quantitativo de semente híbrida de cacaueiro sem condições de assumir o compromisso de pesquisa, de assistência técnica e extensão rural presencial. E aí, quando é depois, perdoa bilhões de reais de acordo de leniência de empreiteiras no Brasil, que foram comprovadas essas empreiteiras que afanaram mesmo o dinheiro nosso, e aí perdoa, vão perdoando, perdoando, e aí não pode revitalizar a CEPAC, porque não tem dinheiro. Dinheiro tem. Agora, quantos bilhões de reais foram perdoados de pessoas que fizeram acordo de leniência para devolver o dinheiro que foi fruto de corrupção? E aí a empresa, a CEPLAC, hoje, agora veja, né? Eita, arroba de cacau R$ 900, graças a Deus R$ 700, e um órgão que soergueu a cacauicultura no Brasil, que foi criado na pior crise da cacauicultura do Brasil, o órgão está aí, passando vergonha, entrega as traças. É funcionário aposentando, porque chega, vai se aposentando mesmo, e o governo não está nem aí, não faz concurso, não revitaliza e fica entregando semente para o campesinato, fazendo propaganda que está entregando semente para a agricultura familiar e colocando no abismo, porque não existe nenhuma. Qual é o avalista desse projeto de expansão da cacauicultura? O avalista, na época do Procacau, foi quem? Graças a Deus, a CEPLAC, com recursos oriundo dos 10% da taxa de exportação de todo o volume de cacau do Brasil, de amêndoas secas, é claro, pesquisa, CEPEC, Centro de Pesquisa do Cacau, assistência técnica e extensão rural, escritórios locais, escritórios regionais, e ainda existia o quê? Existia a revenda de materiais agrícolas que a CEPLAC tinha respaldo financeiro, fundo financeiro para vender os insumos a um preço mais baixo do que o comércio. Entendeu? A semente híbrida que era entregue, porque nada é entregue, não existe refeição gratuita, entre aspas, né? Mas entregue ao agricultor, mas alguém está pagando imposto. A semente híbrida tem um custo, a semente híbrida de cacaueiro. E investindo na especialização, em pós-graduação de pesquisadores, pesquisadores no campo, estações de pesquisa e veículos compatíveis, mobilidade e assistência técnica e extensão rural presencial. Como é que a gente vai ter condições de ter perante a sociedade nacional e internacional que vê as coisas, que percebe o que é correto, o que não é correto, com essa proposta, uma cacauicultura que tem uma boa liquidez, mas o órgão que capitaneou, que alavancou essa cacauicultura, não é isso? Desde quando foi criado o Instituto de Cacau da Bahia, está na lona. Então é um contraditório. E essa presença mínima, que presença mínima do Estado
na gestão da coisa pública, na cacauicultura, isso vai resolver o quê? Que tem muitos agricultores que não têm condições de ter acesso à assistência técnica, extensão rural, recebe a semente. Eu visitei a Glebituna. Em 2005, eu passei 20 dias com mochila nas costas, eu tenho tudo provado, graças a Deus, mandei relatório para a ouvidoria do mapa, com fotos e tudo. Eu visitei muitos agricultores que receberam semente de cacaueiro e na Glebituna plantaram em solo arenoso, areia branca, areia, quer dizer, quase areia quartzosa, né? Mas areia, é. Folhas caindo e frutos pequenos demais e a agricultura familiar. E o agricultor, eu cheguei lá e digo, mas como é que o senhor foi plantar cacau numa terra de areia? Visitei outro, até um baiano de Banco Central, ele plantou uma área de cacaueiro, de área nova, e quando eu cheguei lá, ele disse, e aí, o que é que você acha? Isso foi em 2005, que eu fiz a visita lá na Glebituna e dormi lá na propriedade dele, né? Eu andei, foi 43 quilômetros a pé, com mochila nas costas, eu tenho tudo isso no relatório, graças a Deus. E visitei em torno de 60 produtores e fazendo o levantamento, e produtores que plantaram cacaueiros e duas mudas e que nunca desbrotaram esses cacaueiros. Quando eu cheguei lá, plantas com 3, 4 plantas numa mesma planta, que eram brotos, que precisa deixar somente uma planta, mas assim, quando se planta a muda de cacaueiro, costuma sair broto, mas não houve curso, porque só entregaram a semente. Aí quando eu cheguei lá, cacaueiro com 2 anos, com 3 plantas no mesmo pé, porque não foi feito o curso de manejo de cacaueiros em fase de formação. E aí o que vai adiantar isso? Eu fui visitar uma área lá, cacau implantado, com 1 ano, nessa faixa aí de campo, e quase todos os cacaueiros cheios de broto, e broto já passado, que era para tirar, para fazer a desbrota com um broto mais novo. Então, quer dizer, sem curso, sem capacitação. A CEPLAC tinha convênio com o Senar, nós fazíamos curso do sistema de produção de cacaueiro de 3 dias. O Senar entrava com recursos, se comprava tomate, se comprava cebola, fazia a feira, e aí se convidava os agricultores, e aí se fluía isso aí. Aqui na Bahia, a EMARC de Uruçuca tinha divisão de mão de obra, de MOB, que era uma divisão só para treinamento do sistema de produção de cacau. Ex-alunos da EMARC de Uruçuca, todos monitores, técnicos e agropecuária, engenheiros agrônomos também. DIMOB, divisão de mão de obra. Eu estagiei, foi na DIMOB, na divisão de mão de obra, quando eu fiz o meu estágio em 1979. Foi, graças a Deus, na EMARC de Uruçuca. Então, é uma coisa que a sociedade precisa conhecer isso aí. Nós precisamos convidar os produtores, se fazer palestras, é para fazer live, mas é para se discutir isso. Essa euforia porque está se distribuindo semente, não porque o cacaueiro é uma planta que tem sustentabilidade. Olha, implantar cacaueiros a pleno sol nunca foi sustentável. Implantar cacaueiro sem diagnóstico agroecológico para saber se precisa ou não implantar quebra-vento de forma prévia, aí o que vai acontecer? Vai se desmatar para plantar o cacaueiro, e o cacaueiro não tem quebra-vento, se precisar, não é? Predominância de ventos intermitentes. O que vai acontecer? As plantas da bordadura, elas vão perder folhas, a queda prematura de flores, a ausência de agente polinizador, a presença de trípes, monalônio, chileboros,
ácaro, manhoso na região norte. E aí o que é que vai acontecer? Deficiência de sombra, vaquinha, não é isso? E na época do verão ainda tem mais, mas Deus me lembrou. Isso todo mundo sabe também aí da CEPLAC, né? Os profissionais da área técnica. É, quando existe déficit hídrico no solo, há uma maturação precoce do fruto. Ele amadurece antes do tempo, porque as sementes não vão ser amadurecidas e consolidadas ao ponto de se dar um peso econômico a essas amêndoas. Quando secar, elas vão ficar xoxas. E o excesso de sol vai provocar o quê? O ataque do cancro do cacaueiro. Aí mata cacaueiro de qualquer idade. Então, quer dizer, não adianta achar que o ovo de Colombo é a semente híbrida de cacaueiro ou um clone. Clone não é piloto automático da cadeia produtiva do cacau em lugar nenhum. Nem no Brasil, em canto nenhum. E a semente híbrida de cacaueiro não é piloto automático da cacauicultura. Então, quer dizer, diagnóstico agroecológico, administração rural da propriedade, de uma forma sistêmica, deve ser com viés agroecológico. Vem cá, em rápida linha, como é que está a sua propriedade? Como é que está a mata ciliar? Vamos fazer aqui um dia de campo mostrando o que é mata ciliar, qual é a utilidade. Vamos visitar uma propriedade para fazer um diagnóstico rápido rural ou diagnóstico rural participativo numa área que não tem mata ciliar. E aí é isso que nós precisamos para poder recuperar. Aí a COP 30 para lá, COP 30 para cá. Aí está um bocado de ovo de Colombo que vão aparecendo. Se não tem assistência técnica de extensão rural presencial nesse nosso Brasil, nos rincões do Brasil, como é que vai recuperar o meio ambiente? Porque a agricultura, a agropecuária altera o meio ambiente quando vai produzir. Não existe, os jovens estão aí, cadê? Como é que vai se reverter essa crise climática, as mudanças climáticas, se não tem profissional no campo, na zona rural, nem na zona urbana, para poder trabalhar com educação ambiental e fazer o quê? Unidade demonstrativa, pesquisa no campo e fazer a recuperação do meio ambiente de forma em mutirões, ou ajuri, na linguagem indígena, entre aspas, né, que é mutirão. Né? E aí o que acontece? Como que vai recuperar? E aí essa COP 30, pode ser 1000, pode ser 80, mas a COP 30 não vai resolver nada. Não vai. Nós precisamos nos debruçar no artigo 225 da nossa Constituição e sensibilizar a educação ambiental para as crianças na zona rural, na zona urbana, cooperativa de recuperação do meio ambiente, produção de mudas para recuperar mata ciliar em sistema de cooperativismo, de mutirão na zona urbana, na zona rural, na zona urbana, arborização. Então é isso. Como é que está se. A CEPLAC é a mão e a luva, como se diz aí, entre aspas. Se investir na revitalização da CEPLAC, um exemplo da CEPLAC, e revitalizando a CEPLAC no viés agroecológico, o que é que vai acontecer? Aí nós vamos ter condições de realmente dizer assim, olha, cacauicultura sustentável. Aí vai ser sustentável, porque vamos capacitar os profissionais da CEPLAC, entendeu? Porque mesmo os profissionais da CEPLAC que ainda estão em ativa, precisam de capacitação em de sistema de produção do cacaueiro no viés agroecológico. Não existe. A tecnologia que foi gerada pelo CEPEC foi com base, no início, utilizando a eritrina, espécies arbóreas, como sombreamento.
Não é isso? Vamos ler o livro Sombreamento de Cacauás, do Sóstenes Miranda, de 1938, que foi publicado no tempo que era Instituto de Cacau da Bahia. Desde aquela época, aí do clima chovendo bem, consolidado, mas dava problema. A área de cacaueira pleno sol, naquela época e hoje. Hoje é pior, né? Então nós só vamos reverter esse quadro de mudanças climáticas no nosso país se o governo federal, estadual e municipal fazer concurso público, revitalizar ou criar instituições de assistência técnica e extensão rural e revitalizar a pesquisa, não é isso? Na área de agroecologia, na agropecuária, porque a pecuária também, essa é que a pecuária é que acaba com tudo, acaba, porque ninguém quer plantar espécies arbóreas nas pastagens, arborizar as pastagens, sistema de destruição do componente arbóreo. A pecuária é a que mais destrói o componente arbóreo diversificado. E aí, a cafeicultura. A cafeicultura sem cafeeiros, sem sombreamento. A Mata Atlântica, onde tem café aqui onde existe cafeeiros aqui na região, em Mata Atlântica, já estão cortando a mata são remanescentes, o pouco que existe está se destruindo para plantar cafeiro a pleno sol. E países que são experts na produção de cafeiro, que tem expertise, entre aspas, aí, como falam, né? É só expertise para lá, expertise para cá. Eles estão usando a eritrina para sombrear o cafeeiro. Isso tem aí vídeos aí no YouTube. E a Incapé, no Espírito Santo, já provou que o cafeeiro deve ser cultivado debaixo de dossel de árvores. Aí, porque agora nós vamos plantar um mundo velho de cafeiro, uma área extensa, mas sem sombreamento? Não, porque vai ter irrigação. Aí, na Transamazônica, na região da CEPLAC aí, do estuário local da CEPLAC do Brasil Novo, no Pará, o agricultor ele postou um áudio aí dizendo que não tinha água mais. As águas que ele usava para irrigar estavam secando. Então, veja só. Solo propício para o cultivo do cacaueiro é estudar quais são os solos propícios, fazer a revisão, contratar, fazer concurso público e botar essa moçada aí de nível médio, superior, de agrária, que se forma muito no Brasil, se faz tanta propaganda que o Ministério da Educação formou não sei quantos engenheiros agrônomos, quantos biólogos e profissionais de nível médio de agroecologia, técnico em agroecologia, agropecuária e meio ambiente, contrata essa turma, aí sim, aí vai para o campo. Aí vai. Não é assim? Porque foi assim que a CEPLAC fez. Eu não sou suspeito, nem os demais, nós não somos suspeitos, porque eu fui formado, a nossa formatura foi dia 22 de dezembro de 1979, fizemos o teste de seleção, e quando foi dia 5 de março de 1980, a nossa carteira estava assinada, né, a carteira de trabalho, e nós saímos aqui da região cacaueira, não como soberba, mas eu sou filho de Ilhéus, né? Ilhéus, Bahia, litoral, muita praia. Eu saí de Ilhéus com 20 anos de idade, me formei dia 22 de dezembro de 1979, dia 5 de março de 1980. Eu já estava com a minha carteira assinada pela CEPLAC e eu fui trabalhar no Departamento Especial da Amazônia com 20 anos de idade. E nasci e me criei em Ilhéus, região de muita praia. Aí o pessoal dizia que eu ia morrer, que eu era doido, mas Deus disse: meu filho, eu quero que você vá para o Pará. Aí eu fui trabalhar no Brasil Novo. Agora já pensou? Muitos agricultores e pessoas lá me perguntavam: Dacilto, você é de onde? Nasceu aonde? Eu nasci em Ilhéus, na Bahia. Aí eles diziam que eu estava mentindo. Eu não acredito. Eu digo: por quê? Conversa, rapaz. Você não ia sair de Ilhéus para vir para cá, para um lugar desse, para mata. Aí eu tinha que tirar minha carteira de identidade e mostrar: rapaz, ou você, ou mulher, homem. Eu nasci, fui em Ilhéus. Olha aqui, não é soberbo, mas você está duvidando. Então, quer dizer, isso é botar o jovem para lá.
Para lá. Nós, quando fomos para a Transamazônica trabalhar no DPE, nós ganhávamos o adicional de interiorização, que era uma maneira de motivar e fixar a mão de obra de jovem. Era carro financiado para pagar em 3 anos, não era mordomia, não, porque teve um economista, um técnico da CEPLAC, um superior de administração, ele disse que se a CEPLAC desse um veículo para cada técnico engenheiro agrônomo, na área de extensão rural, presencial, disse que ainda ganhava. Aí não, aí veio Delfim Neto, aí não, porque isso aí é cabide de emprego, esse negócio da CEPLAC ficar pegando 10%, aí botou no caldeirão, no Tesouro Público, aí veio, e acabaram com tudo, destruíram tudo. E transformaram a CEPLAC, os políticos corruptos, transformaram a CEPLAC, sabem o quê? Em diretório político. Muitos colegas, eu não, que Deus não deixava, mas muitos ficavam fazendo campanha, com espetado na camisa, com símbolo de partido na camisa, dentro do horário de trabalho, no local de trabalho, fazendo propaganda, campanha para político. E aí a CEPLAC afundou por isso. Entendeu? Então é isso. Então vai perdoando os bilhões de reais que esses corruptos deveriam pagar em acordo de leniência, vai perdoando que o país vai sendo destruído, aí não vai ter dinheiro para nada, e aí acaba tudo, e todo mundo vai padecer. Aí vem a maldição, né? É ler, e vamos ficar aqui, graças a Deus, com Isaías capítulo 59. Então, que diz que a justiça anda cambaleando pelas ruas, pelas praças, e quem quer se desviar do mal é tido como presa. É. Não, rapaz, não, olha, não pode, rapaz, entregar semente, híbrido de cacaueiro para o agricultor plantar sem antes fazer a seleção do solo propício. Nada, rapaz, isso aí isso é uma caixa de problema, entre aspas. Que caixa de problema? Não é. Não é assim? Não é. Então, é assim, o que é correto é tido como injusto. E o que é injusto é tido como justo. E assim, Isaías 59 mostra que Deus, ele não está com a mão encolhida. Ele quer resolver o problema do nosso país, de qualquer nação. Mas acontece o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus Cristo a gente não pode fazer nada. E o pai da mentira quem é? É o demônio. E Jesus Cristo disse que o demônio veio para destruir, matar e derrubar. O demônio diz, olha rapaz, planta cacau aí mesmo a pleno sol aí. Só que ele quer ver a bagaceira. Aí daqui a pouco vem tríplice monalônio, vem a vaquinha, vem chileboro, vem manhoso na região norte, aí vem cancro do cacaueiro, vem queda de folha, vem perda de agente polinizador e toma-lhe agroquímico, aí vai destruindo o homem, vai destruindo tudo o meio ambiente. Ele é o demônio, né? Que veio para matar, derrubar e destruir. Mas Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Está pensando que Deus não, ele mandou Jesus Cristo para nos salvar, não é assim? Mas só que, enquanto houver vida na terra, Deus é fiel para mandar chuva, para fazer as plantas produzirem, os animais prosperarem. E como é que ele vai alimentar? No suor do teu rosto viverá. Como é que Deus iria propor esse projeto? No suor do teu rosto comerá, com área que não existe mata ciliar. Como é que isso vai produzir? Não é isso? O excesso de solo descoberto, com monocultura, com implosão, o camarada pega um drone e fica aplicando agroquímico. Então, como que vai? Aí não é a palavra de Deus, aí não vai cumprir. Não pode. E Deus é poderoso, é. Mas acontece o seguinte: de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, isso colherá. Então, se planta cacaueira a pleno sol, se planta, entrega semente de híbrida de cacaueiro
a agricultura, sem fazer a seleção prévia do solo, o que o homem plantar, isso vai colher, né? Não viu? O Ceará, em memória, Manuel Barbosa Alves, coitado, plantou semente híbrida, preparou muda de semente híbrida de cacaueiro, plantou em solo com pissarra, 10 hectares. O que foi que aconteceu? Ele plantou, colheu, né? De forma inocente. Então, de Deus não precisou, mas o que o homem plantou, ele colhe. Então, ele plantou um, um insucesso. Mas depois aconteceu o quê? Ele colheu o que ele plantou. Ele comprou uma terra excelente lá em Medicilândia, que era Pacal, e plantou cacaueira em solo propício. Aí Deus passou a limpo o caderno dele, né? Passou a limpo. O caderno de cacauicultor. E aí? Vendeu as vacas de ponta de cabeceira, vaca leiteira, vendeu uma propriedade próximo do município do Brasil Novo, da sede, no Pará, e foi para Medicilândia e prosperou, porque plantou cacaueiro no solo propício. Então, obrigado, uma boa noite. E perfeito é São Jesus Cristo. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, mas Deus disse que nós devemos fugir do mal e da aparência do mal. Obrigado aí. Uma boa noite.